Uma outra forma de saber se o meu conjunto de testes é bom o suficiente é analisando como é que está a distribuição entre os diferentes tipos de teste, né? Quanto é que eu tenho de cada tipo de teste, né? Então algumas empresas adotam essa ideia daqui da pirâmide de testes, né? Onde na base eu tenho aí do lado direito, por exemplo, eu tenho testes que exercitam mais as classes diretamente. Né? Em menor quantidade eu tenho testes que exercitam os serviços diretamente. Tá? E em menor quantidade ainda eu tenho os testes que exercitam a interface gráfica do sistema. Tá? Lembrando que exercitando a interface gráfica do sistema eu posso estar exercitando todas as outras camadas ou partes ou módulos do meu sistema. Do mesmo jeito, as empresas que adotam esse modelo de teste, de pirâmide de testes, advogam a maior quantidade de teste de unidade, uma menor quantidade de teste de integração e menos ainda teste em end-to-end. Tá? E basicamente isso daí elas dizem que seguem esse modelo de pirâmide porque os testes de classe e também principalmente quando realizados de unidade, ou seja, isolando as dependências, eles têm alto poder de localização do defeito. Tá? E são mais baratos de executar, são mais baratos também de criar, tá? E podem dar um feedback mais rápido ao desenvolvedor. Já o teste de GUI, por exemplo, ele se feito de forma end-to-end, né, não isolando a GUI, por exemplo, das dependências, ele vai ter a tendência de ser lento, né, dar um feedback lento, porque ele vai precisar executar passar pela execução de todas as camadas do sistema e assim por diante, né, e aí tem um menor poder de localização do problema também, um menor poder de dar feedback ao usuário, ao desenvolvedor, né? Mas tem um poder maior de aceitação. Então, essa é a lógica mais ou menos adotada por essas empresas. Mas lembrando, pessoal, que na prática, muitas vezes você vai querer ter testes suítes diferentes. Você não vai querer ter uma única teste suíte para o seu projeto. Certo? Você vai querer testes suítes com perfis, com formatos diferentes, não necessariamente esse formato de pirâmide que a gente viu aí, né, para diferentes situações. Então, um conjunto de testes que é, digamos, mais simples, mais leve, mais rápido, eles são executados antes de cada commit, certo? Para cada nova contribuição que você faz. Já para depois de ter integrado, depois de ter feito um merge com alguns desenvolvedores, aí você pode querer ter uma outra suíte de testes com características diferentes, né? Antes de uma release, talvez executar todos os testes que você tenha e por aí vai. Então, normalmente um projeto ele não vai ter só uma suíte de testes que é rodada todas as vezes. Pode ter suítes com características diferentes, né? E por fim, a gente está olhando aqui as propriedades de testes de uma série de vídeos, né, do Kent Beck, né, e basicamente é uma outra forma da gente saber se nossos testes têm boas qualidades. A gente está com um conjunto bom de testes, mas isso daí é basicamente associado a propriedades de um único teste. Se a maior parte dos testes na nossa suíte tiver essa mesma propriedade, a gente pode dizer que a suíte também é boa. Tá? Então ele lista várias propriedades, 10 propriedades ainda, né? A primeira é que o teste tem que ser sensível ao comportamento do sistema, ou seja, se o sistema tem um desvio de comportamento, o teste tem que reportar isso como uma falha. O teste é insensível a mudanças na estrutura do código, ou seja, o teste deve focar no comportamento do código, né? No comportamento do sistema, não na estrutura interna dele. Se teve uma refatoração lá, o teste deve continuar passando. O teste deve ser legível, deve ser rápido de executar, certo? Para dar um feedback mais rápido também ao desenvolvedor, né? Fácil de escrever também, ou seja, o esforço para a escrita do teste, se
ele é muito alto, isso sinaliza uma possível necessidade de refatoração do código ou de repensar o teste, né? Ele deve ser determinístico, né? Não ter problemas de flakiness, de às vezes passar, às vezes não passar. A gente já viu antes, já falou um bocado sobre isso em outros vídeos, né? Automatizado para que a gente possa executar eles várias vezes, mas lembre aí também que em vídeos anteriores, quando a gente falou dos benefícios da automatização, a gente disse, olha, é sempre importante entender bem o contexto. Então isso vale também para essa situação aqui onde a gente está, essas propriedades de bons testes listadas por ele aí estão bem relacionadas ao contexto do trabalho dele ou das várias experiências que ele teve durante a vida, mas a gente tem que considerar isso de uma forma mais cautelosa, considerando melhor o contexto onde a gente está inserido, né? Uma outra propriedade interessante é os testes são isolados um dos outros, né? Então um teste independe do outro. Isso é muito bom, né? É uma característica importante. Então, se um teste ele gera um determinado lixo, ele mesmo remove esse lixo. Por exemplo, se para fazer o teste ele precisou escrever em arquivos, ao final do teste ele limpa aquele arquivo, que é para não deixar um lixo que pode prejudicar a execução do teste seguinte. Do mesmo jeito, o teste seguinte não deve assumir que o teste anterior foi executado, né? Então, uma característica importante é que eles sejam independentes. Essa independência é o principal motivo que garante a composição dos testes, não é? Para que eu possa combinar esses testes, às vezes executo um, às vezes não executo um, e possa combinar esses testes de diversas formas, né? Executo esses testes todos nessa situação, na outra situação não executo testes, então eu quero ter essa flexibilidade, né, de não precisar ficar executando todos os testes, de combinar esses testes em suítes diferentes, dependendo da minha necessidade, tá? E outro ponto é que eles são específicos, né? No sentido de eles identificam o problema, ajudam a gente a identificar, localizar onde está o defeito, tá? E predizem a produção, ou seja, se ele falha é porque a gente espera que ele falhe também em produção, né? E do mesmo jeito, se eles passam localmente, a gente espera que eles passem em produção também, tá? Então, isso é uma preocupação importante, né? E também no sentido de que, ora, se ele passa localmente e não passa em produção, é porque talvez a gente não esteja com a cobertura adequada. E por fim, que eles inspirem a equipe de desenvolvimento, né? E tragam um certo conforto aí para a equipe.